Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. A esperança não confunde. Essa é a palavra bíblica da carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. É a palavra bíblica orientadora para este jubileu. Por isso, ele se chama Jubileu da Esperança, com o lema Peregrinos da Esperança. E nós estamos em mais um episódio desta nossa série Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, falando como existe de fato uma beleza, um cativar da esperança, porque ela está no nosso coração. O homem não pode viver sem esperança. A vida humana segue precisamente nessa esteira de uma meta, de razões para viver. E o Papa nos lembra, ao lado dos migrantes, dos empobrecidos, nos lembra uma outra categoria onde é preciso acender luzes de esperança na vida dessas pessoas e desta classe de pessoas. Eu falarei hoje com vocês, amigos e amigas, sobre os idosos. Tem sido uma parcela da Igreja e da humanidade a quem o nosso Papa Francisco tem dedicado um particular empenho e carinho, porque ele vê que no mundo de hoje são marginalizados. Não é que a juventude e a infância não sejam importantes, mas é que os idosos são os mais marginalizados. E o pastor se volta exatamente para acolher os mais sofridos, para lançar luzes sobre os cantos mais escuros, a fim de que ninguém fique no esquecimento, mas sejam abarcados, abraçados, acolhidos pela grande comunidade cristã, que tem a missão de ser um sinal para o mundo do rumo em que nós precisamos todos seguir. O caminho da integração, o caminho da partilha, o caminho da solidariedade, que é profundamente o Evangelho de Cristo. Pois bem, os idosos. Hoje nós percebemos que cresce o número de idosos. O nosso Brasil está deixando de ser um país de jovens para se tornar um país de idosos, rapidamente. A queda da natalidade foi brutal, como em outros países. Então, rapidamente nós vamos ter um país de idosos. E com isso, várias mudanças sociológicas, várias mudanças familiares, várias mudanças eclesiais, várias mudanças econômicas. Olhe, por exemplo, como hoje há o esforço para as rampas, facilitar os idosos, os que têm deficiências, para caminhar. Eu, por exemplo, até 5 anos atrás, caminhava muito bem. Depois, o joelho direito já dá seus sinais de falência e então tenho que procurar as rampas. Isso é um gesto de esperança para a gente que não tem que subir os degraus com grande prejuízo para a saúde. De modo que vamos acendendo sinais de esperança para os idosos quando eles se sentem acolhidos, se sentem amados. Nunca demais repetir a frase de um homem que às vezes é mal visto, mas que deu uma grande contribuição para a ciência. Chama-se Sigmund Freud. Ele disse: o que torna o homem forte é o amor, não é a vitamina. As vitaminas são necessárias, mas a pessoa pode estar cheia de vitaminas. Se ela não se sentir amada e se ela não amar, então ela se sente fraca. O que torna o homem forte, dizia Freud, é o amor. Então, os idosos precisam, sobretudo, ser amados, se sentir acolhidos, não sentir que são um peso. A pessoa, pelo próprio envelhecimento, pela sua diminuição de movimentos, ela vai se tornando dependente em muitas coisas. Então, quando o idoso se sente um peso, começa a se sentir diminuído.
Isso tem um forte impacto sobre o seu elan vital e também sobre a sua vida, sua saúde, porque deixa de ter esperança, passa a se sentir um peso e não alguém que leva adiante. Então, o que que nós precisamos fazer? Antes de tudo, valorizar o idoso como pessoa. A pessoa não vale pelo que faz, ela vale por aquilo que ela é. Isso a gente diz e todo mundo aplaude, mas na prática, como é que nós fazemos? O idoso precisa se sentir valorizado, como alguém que não só no passado fez muita coisa. Ah, você já trabalhou muito. Não só o passado, o hoje. Hoje, quem eu sou? Alguém que tem um significado para os presentes, para os familiares, para os outros. Tem um significado porque carrega a memória da família, carrega a memória de uma geração social, tem um significado porque tem um peso de trabalho, de contribuição na vida social. Olha, outra maneira que nós temos de valorizar o idoso. Não precisamos chamar esse velho, essa velha, né? Era um bando de velho. Quer dizer, os idosos geralmente dizem, eu perdi meu nome, agora eu só sou velho, eu só sou idoso. Não, vamos chamar pelo nome. Eu, uma vez, participando de um curso de relações humanas, eu ouvi o orientador dizer, o nome mais doce ao ouvido de uma pessoa é o seu próprio nome. Então, chamar o idoso, seu José, Dona Francisca, olha, isso tem um eco muito grande. Eu tenho cuidado e eu digo isso aos ministros da comunhão, aos que visitam os doentes. Antes de entrar no quarto para visitar o doente, eu pergunto, como é o nome dele? Como é o nome dela? Para chegar já dizendo, ó, seu Francisco, bom dia. Ó, dona Filomena, como está a senhora? Esse nome vai entrando no coração da pessoa. E Deus nos conhece pelo nome. Vamos acender esses sinais de esperança, chamando os idosos pelo nome. Não aquele velho que mora ali. Ah, é um velho que mora ali? Não, é seu Francisco, é seu Antônio, é dona Ana que mora ali. Porque isso é uma maneira de valorizar. É uma maneira de levar as pessoas a sério. Valorizar também as suas experiências de vida. Ouvir das pessoas. O que elas estão contando? O que elas estão dizendo da sua vida? Tem um poço de sabedoria naquilo que elas contam. Nas histórias, nos fatos que eles relatam. E a gente aprende para o futuro daquilo que já aconteceu no passado. Se a humanidade aprendesse, por exemplo, o que significa guerra, não promoveria guerra. O grande sofrimento que tem para todos, não só os que estão lutando diretamente, mas os que sofrem as consequências da guerra, não fariam isso, né? Então, esses homens e mulheres que a idade já os levou ao envelhecimento, a limitação física e psíquica, então elas precisam ser valorizadas. Elas precisam, então, ter um reconhecimento da sociedade para que elas se sintam como um patrimônio da sociedade, da família, e não como um peso que a gente quer tirar de cima das costas. Afinal de contas, aqui as casas de acolhimento para idosos, tenho visitado muitas, desde seminarista, que eu visito casa de idosos. É uma escola para a gente. É uma escola para ver como a pessoa que está ali se sente e como elas se alegram com uma visita, como se alegram com o rosto amigo. Os jovens, quando visitam os idosos, como eles ficam felizes de ver a alegria dos jovens. Olham seus filhos, olham seus netos naquela pessoa. Olhe, irmãos e irmãs, vale a pena visitar uma casa de idosos. Eles não lhe metem medo. Eles lhe ajudam a sentir como nós precisamos dar carinho a quem já deu tanto carinho. Como precisamos ser ombro amigo para quem já carregou tantos fardos,
durante a sua existência. As casas de convivência, de diversão de idosos, que maravilha no nosso tempo. Muitos falam do forró dos velhos, né? Olha aí, o forró dos velhos, né? Essas pessoas dançarem, conversarem, falarem sobre seu tempo, tudo isso é uma maravilha, porque elas recordam os momentos bons da sua vida. E não só recordam, elas vivem, elas se comunicam entre elas, elas dançam, elas brincam, elas se alegram juntas, partilham alimentos juntos. Precisamos apoiar essas iniciativas da sociedade moderna para tirar do isolamento essas pessoas idosas, né? Elas também são, como o Papa Francisco gosta de dizer, elas são aquelas pessoas que fazem a aliança das gerações. Olha que palavra bonita. Aliança das gerações. Quer dizer, tipo um pacto das gerações. Elas juntam o passado com o presente e fazem esse elo que vai levando a história para frente. Nós não estamos começando o mundo hoje. Ele já tem bilhões de anos. Nem sabemos como foi o mundo de 50 anos atrás. Então essas pessoas trazem à memória essa realidade e nos ajudam a perceber novos horizontes. Então é preciso, de fato, escutá-las. E nós temos que pensar também no patrimônio de fé que essas pessoas trazem para nós. Olhe quantas pessoas eu tenho encontrado nos dias de hoje, inclusive seminaristas que dizem: minha vida de fé eu comecei a ter na minha família e graças à minha avó, a meu avô ou a meus avós. Sim, eles trazem esta vida de fé já consolidada, uma certeza firme, suas devoções, suas convicções, suas reações diante da vida. Então, irmãos e irmãs, vale a pena valorizar os nossos idosos, também neste aspecto da fé. Eu fui na igreja, vi tantas pessoas idosas, graças a Deus, que elas ainda podem se locomover, elas ainda podem dar testemunho para os adultos, para os jovens e para as crianças, que a fé não é uma coisa de só quando eu estava muito bem, também quando eu estou limitado, também quando o horizonte da vida se encurta, eu vou ao encontro daquele que vem. Uma vez eu vi um pensamento na folhinha do coração de Jesus, que eu nunca esqueci. Ele disse: na idade avançada, tudo vai, só Deus vem. Eu vou repetir. Na idade avançada, tudo vai diminuindo, vai recuando, só Deus vem. E de fato, quando nós temos essa perspectiva de que o fim da vida mortal, da nossa peregrinação, não é um fim total de vida, mas é uma etapa para nós que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna, então valorizamos o patrimônio de fé que os avós nos dão, não só ensinando as orações, não só testemunhando a vida de fé, indo à igreja, lendo a Bíblia, lendo suas ladainhas, suas novenas, hoje vendo a televisão, horas e horas as missas que são transmitidas, as palestras espirituais, mas também no convívio, no carinho, nas histórias de vida que contam. Por tudo isso passa a fé e a experiência. O Papa Francisco deu um conselho muito interessante aos jovens quando eles estavam caminhando para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Ele disse: antes de vocês pegarem a bagagem, colocarem a mochila nas costas, visitem primeiro os seus avós. Visitem a eles, para dizer: é preciso fazer essa aliança das gerações. E revisitando, como temos feito em cada episódio, os jubileus dos anos passados na nossa igreja, estamos no 18º jubileu. Ele se deu em 1750. E o Papa da época era o Papa Bento XIV, um dos grandes papas da história da nossa igreja. Bento XIV.
Ele foi, na avaliação dos historiadores, o maior papa da época. E o grande destaque para aquele jubileu do ano 1750 foi a pregação de um frade franciscano, Frei Leonardo de Porto Maurício, que é canonizado São Leonardo de Porto Maurício. Nesse jubileu, ele pregou muito sobre a reconciliação. E a partir daquele jubileu, a confissão sacramental, o sacramento da reconciliação, se tornou obrigatório para quem desejava lucrar a indulgência do Ano Santo. Vamos agora concluir rezando juntos a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.